Você já parou para pensar o que está ocorrendo neste momento dentro de você? Todas as situações, todos os mecanismos, todos os hormônios, neurotransmissores, toda essa orquestra fisiológica que está mantendo você dentro de uma que a gente chama de homeostase, é esse equilíbrio. E você já pensou, já parou para pensar quando você recebe um estímulo? Você já pensou tudo que acontece dentro de você para que esse estímulo seja interpretado e que haja uma resposta frente a esse estímulo? Então, no nosso curso você vai aprender dessa maneira, vai aprender o que é isso, vai aprender o que acontece. Porque nós vivemos, somos treinados para viver de uma maneira que o nosso cérebro nos deixa nessa condição de que funcionemos no modo automático. Então, na verdade, você sempre vai tendo como a sua seu principal mecanismo de resposta frente aos estímulos a parte que é reacional. Muito dificilmente as pessoas são proativas, elas são reativas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vive a sua vida no automático. Nosso cérebro, ele é uma máquina de criar padrão. Padrão é estímulo, ele interpreta, ele responde. Então ele consegue, o que nos diferencia dos outros animais é que nós temos essa habilidade, essa capacidade de que a informação entrar, ser processada e ser criada uma reação, ser criado um comportamento frente a esse estímulo. E ainda mais, nós conseguimos projetar o futuro. Outra condição aí que somente nós humanos temos. Mas enfim, toda essa orquestra fisiológica que acontece no momento que você é estimulado, e lógico que esse estímulo pode ser desde um afago, um beijo, um carinho, como um forte trauma, um susto, um momento de perigo. Então nós temos esse estímulo e nós temos as respostas que vai ser criada pelo nosso cérebro frente a isso. Então ele interpreta esse estímulo. Então existe toda uma orquestra fisiológica trabalhando nesse momento que ele vai gerar o seu comportamento. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está andando numa praia tranquila, apreciando a brisa, ouvindo o barulho do mar, vendo toda aquela imensidão azul, e você está ali contemplando essa graça, essa obra maravilhosa do nosso Criador. Quando de repente você olha para o lado e eis que vem em sua direção um bandido com arma em punho e chega para você e fala: perdeu. E aí? Percebeu a mudança do estado que vai ocorrer dentro de você nesse momento? Nesse momento são ativados neurotransmissores, hormônios que levem você a uma resposta imediata. Algumas pessoas têm um pouco mais de tranquilidade, mas a grande maioria vai ficar extremamente nervoso. Por que isso acontece? Já parou para pensar nisso? Acontece porque há um fato, lembra? E vai haver uma interpretação para gerar um comportamento. Nesse momento, então, são liberados neurotransmissores como a adrenalina e o cortisol, que eles vão, no primeiro momento, aí, desviar o fluxo de sangue, por exemplo, dos órgãos que não tem tanta necessidade desse fluxo de sangue. Já viu aquela pessoa que fica pálida no momento que leva um susto? É justamente isso, esse sequestro desse sangue, desses órgãos que são menos utilizados nesse momento, são menos precisos nesse momento. Então há um desvio desse fluxo de sangue. A outra fala popular é frio na barriga. Pois é,
existe também o sequestro desse sangue do sistema aí, digestivo, e você sente esse frio na barriga, nada mais é do que a diminuição do fluxo sanguíneo que está nesse órgão aí do sistema digestivo. E o intestino, inclusive, para de peristaltar. Nesse momento é aquele famoso caguei de medo, porque o intestino ele para de funcionar, tá? Então existe todo desse desvio de sangue para que haja um hiperfluxo nos músculos envolvidos aí na luta, na fuga, na defesa. É um mecanismo fisiológico. Então, e essa resposta ela é feita pela via mais rápida, que é o sistema que nós temos, o sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é o produtor dessa emoção. E emoção significa motivos para ação. É a emoção que nos condiciona à ação. Então, a partir desse momento, existe todo um repertório de ações do nosso organismo para que nos prepare, para que nós fujamos. Então, tudo isso que está acontecendo, acontece em menos de meio segundo. Essas são as emoções. E o que é o sentimento, então? Vou dar um exemplo para você conseguir compreender de forma mais tranquila. Você está tomando banho e de repente ouve uma música. Tá tomando banho para ir para o trabalho. E essa música te faz lembrar lá daquele crush que você teve no passado e que de alguma forma te magoou, e você, nesse momento então, você ouve aquela música, sai do chuveiro, se prepara, toma café e vai trabalhar. Chega no trabalho, você começa a tratar mal seus colegas, começa a ser grosso, a não ter paciência, a ficar comportamento irritadiço e outras coisas mais. Vai passando o dia e você naquele comportamento. Quando chega no final da tarde, aquela sua amiga mais íntima chega e fala assim: Ei, Maria, por que você está agindo assim hoje? Está toda estressada, toda nervosa? Dormiu de calça jeans, mulher? Aí nesse momento você vai perceber que você estava agindo de forma inconsciente. Portanto, nesse momento, você deixa de ter uma emoção que é inconsciente e você passa a perceber ela. E quando você percebe uma emoção, ela se transforma em sentimento. Então, sentimento é a emoção que você se dá conta que está sentindo. E é lógico que essas repercussões que a gente falou, muitas delas a gente não percebe. Esse comportamento, por exemplo, muitas vezes você não percebe. Alguns sentimentos, né, quando as ações deixam de ser ações e passam a ser sentimento, porque nós temos a consciência dela, eles geram até, a gente consegue perceber, mas outros não. Tá? Então, sentimento é a condição que eu tenho de interpretar, de saber qual a emoção eu estou sentindo. E aí quando a gente fala de gestão das emoções, é justamente esse caminho que eu tenho que tomar. A partir do momento que eu tenho essa emoção, eu consigo perceber e eu consigo gerenciar o meu comportamento frente a esse estímulo. Então esse curso aqui é para trazer para você essa percepção do que você vai fazer após receber os estímulos, após ser processado esses estímulos, e qual é a melhor conduta, qual é a forma mais assertiva de você responder àquele estímulo. Beleza? Vamos que vamos então. Abraço!